Se você é ligado em fofocas internacionais, já deve saber há algum tempinho que Pete Davidson está namorando ninguém menos do que Kim Kardashian. E eles namoram há um tempo já, mas o relacionamento acabou só ficando oficializado depois da Kim se declarar solteira, depois do divórcio lá que ela passou com Kanye. Eu nunca sei pronunciar direito o nome, gente, eu sempre fico com medo de estar falando errado, mas enfim. E, aliás, esse divórcio foi outro babado quentíssimo. Deu uma treta gigante entre a Kim, o Pete e o Kanye. Eu espero que eu esteja pronunciando corretamente. Esse babado foi recheado de indiretas, de ameaças, inclusive, por todos os lados, por todos os envolvidos. Mas o que mais chama atenção nessa história toda não é apenas esse divórcio super conturbado, mas o romance improvável entre a Kim e o Pete. E é justamente isso que a gente vai entender nesse vídeo. A gente vai analisar psicologicamente o porquê da Kim ter escolhido o Pete como seu novo namorado e entender como o Pete conseguiu superar todas as expectativas possíveis e ter conquistado a Kim. Então, primeiramente, a gente vai derrubar alguns mitos que dizem respeito ao que as mulheres realmente querem nos caras e vamos descobrir finalmente o que leva o Pete a conseguir atrair mulheres consideradas muito areia pro caminhãozinho dele. E só pra deixar claro, gente, a gente tá utilizando essa expressão de mulheres ditas inalcançáveis pelo Pete ou de muita areia pro caminhãozinho dele, essas expressões, pra designar aquelas pessoas que a gente acredita que tá acima da gente em termos financeiros, em termos de status, enfim. Mas eu queria dizer que eu não tenho nada contra o Pete. Inclusive, eu acho ele super engraçado e eu tenho certeza que ele tem inúmeras qualidades, que inclusive a gente vai discutir aqui hoje. Mas é algo que as pessoas me perguntaram no Instagram. E eu achei interessante a gente usar esse caso pra exemplificar algumas dúvidas, principalmente com relação à insegurança que muitos homens têm perto de mulheres bonitas, eles não se acham suficientes, enfim. Aliás, me segue lá no Instagram, porque lá você fica por dentro de todas as novidades e eu posto o meu dia a dia. Enfim, se você quiser ter esse contato, já segue lá. Mas enfim, só pra resumir, no final do vídeo você vai entender finalmente o que as mulheres desejam nos caras. Isso também vai te ajudar a criar mais confiança se você for um cara e tiver essas inseguranças com relação a essas mulheres que você acha que são muito areia pro seu caminhãozinho. Mas mesmo se você for mulher, independente se você é mulher, se você é homem, fica nesse vídeo porque as dicas que eu vou passar aqui são dicas gerais pra todo mundo poder utilizar na sua vida. Então já deixa o like, clica em gostei se você gostar desse vídeo, curta, se inscreva nesse canal pra ficar por dentro de todas as novidades e ser prioridade pro YouTube, ele te entregar vídeos em primeira mão. Tá, mas vamos começar com a pergunta inicial. Quem é Pete Davidson? Pete Davidson é um ator e comediante norte-americano, ele faz muito stand-up comedy e ele ficou muito conhecido por fazer parte do elenco do Saturday Night Live. E ele, como personalidade, é muito interessante porque ele sofre de várias debilidades, inclusive debilidades mentais, asma, vários problemas de saúde. E mesmo não sendo um ícone de beleza considerado pela mídia, né, o que seria o padrão, vamos dizer assim, isso nunca impediu ele de conquistar mulheres maravilhosas. Ele já namorou uma longa lista de mulheres lindíssimas, Ariana Grande, Kate Beckinsale e agora Kim Kardashian e várias outras. Mulheres que muitos caras, muitas pessoas considerariam fora do alcance dele. Falando sobre essa questão de relacionamento, quando a gente fala sobre relacionamento, a maior parte das pessoas reclamam que não possuem a quantidade de pretendentes que elas gostariam de ter. E existem muitas dessas pessoas que, mesmo não plenamente satisfeitas com o parceiro, elas decidem namorar, porque possuem esse medo de ficarem sozinhas. E se o tempo passar? E se eu não encontrar ninguém? São algumas das perguntas que essas pessoas se fazem. Melhor ficar com essa pessoa aqui agora, porque eu não sei o que o amanhã garante. Então melhor ficar aqui, mesmo que eu não goste muito dessa pessoa, porque, né, vai que eu não consiga achar alguém melhor. Essas pessoas pensam. Porém, o Pete não pensa assim. Contrariando tudo que essas pessoas falam a respeito dele, falam a respeito da aparência dele, que ele não é suficiente, enfim. Ele não tá nem aí. Ele conquista essas mulheres e consegue ficar com elas, demonstrando que a segurança dele é muito maior do que o que as pessoas falam ou deixam de falar a respeito dele. Mas daí, você aí de casa fica pensando, o que essas mulheres enxergam nesse homem que eu não tô enxergando aqui? Qual parte que eu perdi nisso tudo? Então, primeiramente, antes da gente responder essa pergunta, eu gostaria de desconstruir alguns mitos que te contaram a respeito das mulheres, por que eles não estão 100% certos, acurados, e a gente vai tentar analisar o que faz ou não sentido, usando essa história da Kim e do Pete, pra poder exemplificar esses mitos que eu vou trazer aqui. O primeiro mito que a gente vai analisar é com relação à beleza. Um homem precisa ser extremamente bonito pra chamar a atenção de uma mulher, ou precisa, sei lá, ter um corpo atlético pra chamar a atenção dela. Primeiramente, a gente já sabe que a beleza, ela tem muito a ver com uma construção social, então ela depende muito, ela varia muito de uma cultura pra outra. Não existe uma regra fixa a respeito disso, por mais que as pessoas tentem encontrar padrões, inclusive na natureza, elas tentam explicar o que seria
considerado belo e o que não seria considerado belo de acordo com esses padrões. Porém, beleza é sim subjetiva. Ela depende principalmente da cultura, como eu falei, e principalmente dos padrões que a sociedade emprega como bons, como benéficos, como bonitos. E vamos combinar que o Pete não se enquadra bem nesses padrões sociais. Aqui eu não tô falando que ele não é bonito, tá, gente? Eu tô falando de acordo com os padrões sociais, só pra deixar claro. Apesar dele até possuir um certo charmezinho, vamos dizer assim, ele não possui um porte atlético diferenciado e nem é considerado um padrão de beleza pelo que a gente enxerga hoje nos olhos do público, né? Ele, inclusive, já fez várias piadas em relação a isso, e eu acho que esse é o ponto-chave pra gente discutir. A grande verdade é que homens que não se intimidam com a sua aparência física, mesmo que corram o risco de serem rejeitados por mulheres, possuem uma chance maior de se dar bem com elas, de conquistá-las. Pelo menos esse foi o resultado de uma pesquisa norte-americana que fez testes e pesquisas em relação a esse assunto. O estudo constatou o que muitas pessoas já esperavam. Muitos homens superestimam o interesse que eles despertam nas mulheres. Ou seja, acham que são mais atraentes e significativos do que eles realmente são pra elas. Chocante, né? Porém, o que esse estudo também constatou é que essas percepções distorcidas seriam extremamente importantes para garantir o sucesso sexual reprodutivo desses indivíduos e, por consequência, a sobrevivência da espécie humana. Ou seja, por esses caras se acharem atraentes, por eles terem essa confiança interna, por mais que eles não fossem tanto, eles conseguiriam garantir a sobrevivência da espécie. Porque só deles se acharem mais atraentes, eles conseguiriam conquistar mais mulheres que seriam impactadas por essa confiança, vamos dizer assim, e teriam mais filhos, enfim, garantindo a sobrevivência da espécie. Nesse sentido, a gente pode analisar que talvez o Pete tenha essa confiança interna que faz ele parecer mais atraente do que ele realmente é. O Pete se tornaria atraente justamente por não ligar por esses padrões impostos e justamente por sentir essa confiança interna. Inclusive, o fato dele brincar com as suas próprias debilidades, brincar com ele mesmo, rir dele mesmo, faz a gente pensar que ele realmente tem essa confiança, porque só uma pessoa que tá muito bem resolvida com ela mesma consegue fazer piadas e não ficar triste por causa disso, porque essa pessoa tá tão bem resolvida que ela consegue brincar a respeito disso, ela já superou a fase de ficar triste ou de ficar magoado por conta de piadinhas, enfim. Então o primeiro mito que a gente vai desconstruir é a respeito da aparência. A beleza, gente, ela realmente não é tudo. Você não precisa ter um corpo atlético necessariamente, um rosto angelical pra ser atraente pras mulheres. Realmente não precisa. E isso nos leva ao nosso segundo mito pra ser derrubado, que é o mito do dinheiro. O que as mulheres querem realmente é dinheiro. Quem já não ouviu essa frase em algum lugar? Acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida essa frase. Mas será que é verdade? Muitos psicólogos evolutivos associam essa ideia a uma tendência biológica da evolução. O argumento central desses psicólogos é que a mulher possui uma demanda primitiva de procurar esses homens mais ricos porque eles conseguiriam prover um sustento adequado para ela e para a prole dela. Assim, quando elas engravidassem, elas teriam mais segurança, enfim. Os homens, por outro lado, estariam interessados em juventude e beleza, porque isso estaria associado inconscientemente ao nível de fertilidade de uma mulher. Estudos são estudos, tá, gente? Não tô falando porque é minha opinião. Tem pessoas que realmente estudam essa área da psicologia evolutiva, para tentar explicar os fenômenos sociais que acontecem, levando em conta a cultura, enfim. Um desses psicólogos famosos é o David Buss, que inclusive tem muitos artigos expressando esse ponto de vista, e até lançou um livro que explica basicamente isso que eu falei pra vocês. Eu vou tentar achar e colocar aqui pra vocês olharem. Tá, então é isso. As mulheres querem dinheiro e os caras querem beleza e juventude das mulheres. É isso, então. Calma, gente, que ainda não acabou a explicação. Porque se é isso realmente que elas querem, por que a gente vê cada vez mais exemplos que contrapõem essa verdade? A Kim, por exemplo, além de ser uma mulher lindíssima, é extremamente bem-sucedida financeiramente. Inclusive bem mais que o Pete. Ou seja, ela não precisa ser sustentada por ele. Até porque se a gente fosse ver quem seria mais provável de ser sustentado entre os dois ali, seria ele. Além disso, a Kim é até mais velha que o Pete, o que acaba sendo uma exceção à regra para essas suposições que esses psicólogos levantaram. Ué, então parece que tem mais coisa que a gente precisa analisar aqui, nem tudo parece tão simples. É fato que essas ideias parecem tentadoras e até fazem sentido em algum ponto, realmente fazem. Mas tem outros fatores, além do biológico, que a gente precisa levar em consideração pra gente fazer uma análise dessa tão definitiva, né? Que as mulheres só pensam em dinheiro e os caras só pensam em beleza e juventude. A verdade é que nas últimas décadas ocorreu uma mudança enorme em relação aos papéis femininos e masculinos dentro da sociedade. As fronteiras antes eram bem definidas, então homens basicamente trabalhavam, mulheres eram donas de casa, cuidavam da família, dos filhos, enfim.
Era mais ou menos isso que acontecia. Mas hoje em dia a gente sabe que por inúmeras inovações, as mulheres têm cada vez mais ganhado espaço dentro do mercado de trabalho. E as coisas não ficaram mais como eram antes. Inclusive, pegou, né? Pegou a referência. Eu falei um pouco disso no meu vídeo que eu fiz analisando a música do Harry Styles. E se você não viu, clica aqui depois pra assistir. Assiste esse vídeo, depois clica lá. E é mais ou menos isso que tá acontecendo, essa transição. As coisas não são mais como eram antes, mas também não são mais definitivas. Elas não têm mais essa estrutura tão rígida, mas ao mesmo tempo elas são mais maleáveis, elas são mais flexíveis. Ninguém sabe muito bem onde isso vai dar, mais ou menos isso. E a Kim é um exemplo de mulher que atravessou essas fronteiras e rompeu essas barreiras que antes pareciam impossíveis de serem rompidas. E a ascensão financeira dela prova que as coisas estão se encaminhando num ritmo muito acelerado. As mudanças estão ocorrendo. É uma mudança recente se a gente for analisar, mas tá cada vez mais acontecendo. É cada vez mais a gente vê esses exemplos por aí. Ah, mas então se não é necessariamente beleza que a mulher quer, e se também não é necessariamente dinheiro, porque hoje em dia a mulher pode correr atrás do seu próprio sustento, enfim, o que então as mulheres querem nos caras? E como que o Pete conseguiu conquistar Kim Kardashian? Tá, agora vamos responder essa pergunta que, claro, não é tão simples assim, mas a gente vai responder de uma maneira mais resumida. Confiança. E eu sei que você pode estar pensando que isso tudo que eu tô falando é besteira e que, na realidade, o que atrai uma mulher é, sim, um cara mais bonito ou um cara com dinheiro, enfim. E, de fato, eu não tô negando isso. Quanto mais atributos você tiver, mais interessante você pode parecer aos olhos de certas mulheres. Beleza e riqueza certamente são atributos considerados importantes aos olhos de algumas pessoas. Porém, você ficaria chocado o quão mínimo pode ser esses atributos perto da sua confiança pessoal. Porque é a sua confiança pessoal, mais do que qualquer outra coisa, que vai indicar pra essa mulher que você tá à altura das expectativas dela. Lembra aquela pesquisa que a gente falou? Então, se você não tá convencido com essa informação, é só você pesquisar a quantidade de casais que fogem a essa regra, esses mitos pré-estabelecidos. Mulheres lindíssimas que ficaram com homens não considerados tão bonitos assim e também não tão ricos. É claro que cada mulher e cada homem vai ter sua própria forma de avaliar uma pessoa pra ver se vale a pena ou não essa pessoa pra um relacionamento amoroso. E as escolhas não são sempre iguais, é claro. Eu não tô generalizando pra vocês aqui um tipo determinado de comportamento e falando que vai ser sempre assim. Mas o que eu tô falando é que a tendência é mudar rápido, rápido mesmo. Eu acho que tudo vai andar por outras linhas e a gente vai ver cada vez mais essas barreiras se quebrando. Talvez algumas pessoas ainda valorizem a beleza, a riqueza como um fator primário na decisão de ficar ou não com alguém. Porém, a verdade é que esse comportamento não é uma regra como muitos homens pensam que é. E o problema de ter essa crença é que ela te impede de poder conversar com pessoas, com mulheres, que você acha que não dão nem aí pra você, que nunca te dariam bola. Mas será que isso é verdade? É a confiança que desempenha o fator decisivo pra definir se aquela mulher vai ou não te escolher como par dela. É claro que, se a gente for analisar o caso da Kim e do Pete, existem outros fatores que estão envolvidos com isso. O fato deles estarem no mesmo meio e de conhecerem pessoas em comum, obviamente facilitou pra que ele pudesse encontrar o contato da Kim, falar com ela e dar esse primeiro passo. Mas sem essa confiança que ele tem, isso seria impossível, vocês concordam? Mesmo que ele tivesse esse acesso, mesmo que ele encontrasse com ela todo dia, se ele não tivesse essa confiança interna de que ele seria assim um bom par pra ela, ele nunca teria realmente se dado a chance de perceber que ele poderia sim ter alguma coisa com ela. Vocês estão entendendo? A grande verdade é que as pessoas subestimam a capacidade do Pete e elas não acreditam nas suas próprias capacidades. Então eu vejo um monte de cara falando, gente, mas como assim? Como é que essa mulher maravilhosa tá com esse cara? Ué, mas por que não? Além disso, outra coisa muito interessante da gente perceber sobre esse caso é o como você aborda essa mulher. Muitos caras, quando enxergam uma mulher bonita, eles ficam embasbacados, assim, eles não sabem o que fazer, eles paralisam, porque eles colocam essa mulher num pedestal. Mas você tem que lembrar que essa mulher é um ser humano, exatamente que nem você. Então a espontaneidade, essa leveza com que o Pete leva a vida, pode ter sido um fator crucial para que ele conseguisse aqui. Às vezes, a única coisa que você precisa fazer para elas te notarem é ser você mesmo, é ser espontâneo, é ser leve, é ser divertido, é demonstrar sua verdadeira essência. E não tentar ser uma coisa que você não é pra tentar agradar uma mulher só porque você é inseguro. E claro, como eu sempre digo aqui, não adianta você apenas ser confiante, você tem que ter algo pra oferecer. Essa confiança interna tem que partir de algum lugar. E por isso que eu disse, eu tenho certeza que o Pete é uma pessoa que tem inúmeras qualidades. Uma delas a gente já sabe que ele é extremamente divertido, então num ambiente caótico, num mundo caótico como a gente tá vivendo, é muito legal a gente ter pessoas divertidas, bom astral do lado, que fazem piadas, que fazem a gente rir. Isso realmente é um diferencial.
mais que seja uma coisa batida que todo mundo fala, que ser engraçado atrai mulheres, é verdade, porque na verdade é essa leveza de estar perto de pessoas que tornam o seu mundo mais leve é muito melhor. Então eu fiz esse vídeo pra desconstruir esses mitos, que ser bonito não vai resolver todos os seus problemas, que são coisas boas, que são atributos de certa forma, mas que isso por si só não vai definir nada mesmo. Eu tô sendo extremamente sincera aqui pra vocês, porque eu poderia estar falando um monte de baboseira aqui e não abrir meu coração e falar só porque é uma coisa que vocês gostariam de ouvir. Mas essa é a realidade, porque a gente vê esses casos dia após dia. Eu sou mulher e eu posso falar por mim e por várias amigas minhas que falam a mesma coisa. E mais uma vez, só pra lembrar, eu não tô generalizando aqui, é claro que tem mulheres que pensam de uma forma diferente, mas elas não são todas as pessoas. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, dê um like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, porque lá eu posto mais conteúdos diários. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo!